Em relação ao Parkinson, o diagnóstico ele é clínico, ele é na consulta, é através de uma série de informações que você obtém na história do paciente e também no exame físico. E aí o diagnóstico desse tipo de doença, né, quando a gente fala de doença neurológica, hoje você faz uma tomografia, uma ressonância, e você consegue identificar que é uma doença ou, por exemplo, no caso do Parkinson, é porque não é nada, então é Parkinson. Como é que funciona isso? É por exclusão. Grande parte das doenças neurológicas ainda, bom, não quero falar grande parte para não ser muito injusto, mas em relação ao Parkinson, o diagnóstico ele é clínico, ele é na consulta, é através de uma série de informações que você obtém na história do paciente e também no exame físico. Não necessariamente com tremedeira. Então ele pode, se ele contar moeda é mais comum, se ele não contar, necessariamente ele ainda pode ter também não é uma obrigação. Hoje, mesmo uma consulta por vídeo, assim, cresceu bastante, a gente consegue muitas vezes dar diagnóstico, né, fazer um exame físico visual, até mais demorado do que uma consulta presencial muitas vezes, mas é a consulta que vai definir. Existem alguns exames complementares, para o Parkinson, por exemplo, que podem, em casos muito raros, ajudar em alguma coisa, mas geralmente eles não são necessários, e é uma boa avaliação clínica, uma consulta mais longa, mais minuciosa, né? E você tem que ter experiência naquele assunto para você não se contentar só com o que a pessoa te diz espontaneamente. Você tem que pescar sintomas às vezes, para montar uma sequência, e vai perguntar coisas que a pessoa jamais pensaria em te mencionar numa consulta para sustentar o seu diagnóstico. Por exemplo, no Parkinson, anos antes dos sintomas de movimento, o tremor, por exemplo, é comum ter perda do olfato, é comum ter intestino preso, é comum ter alterações do sono, em que a pessoa tem pesadelos e grita à noite, bate no cônjuge, às vezes anos antes, às vezes uma depressão antes dos sintomas motores. Isso, claro que nada disso sozinho vai dar um diagnóstico, mas quando você encontra uma pessoa com um tremor de um lado só, que é o mais comum do Parkinson, um tremor no repouso, quando está distraído, aí você começa a buscar esses dados, isso traz, assim, nem sempre a gente vai encontrar isso positivo, mas isso traz mais certeza para o seu diagnóstico.